Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje, no dia 27 de maio de 2022, foram definidas as oitavas de final tanto da Copa Sul-Americana quanto da Libertadores. Conhecemos os caminhos aí dos times brasileiros até as finais das duas competições continentais. O sorteio foi realizado agora há pouco, né, 1 hora da tarde mais ou menos. E agora, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho do que foi o sorteio da Sul-Americana. Amanhã a gente fala um pouquinho no vídeo da Libertadores, dos times da Libertadores. Agora a gente fala da Sul-Americana, que ainda tem Santos, Internacional, São Paulo, Atlético Goianiense e Ceará representando o Brasil nessa fase oitavas de final. As partidas vão acontecer no final do mês de junho, a primeira parte, e a segunda partida acontecendo na primeira semana do mês de julho, certinho? Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. E também deixa o seu like, deixa seu comentário o que você achou desse sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana, certo? Bom, eu vou fazer os comentários sobre o sorteio na ordem do chaveamento, né? O chaveamento também foi definido, o caminho das equipes até a final que vai acontecer lá em Brasília, certo? Então, primeiro temos Deportivo Táchira e Santos. O Santos acabou ali passando na última rodada, literalmente no último minuto de jogo, né? Quando empatou com o Banfield, e a Universidade Católica de Quito acabou vencendo o La Calera no último minuto, né? Fazendo o seu gol no último minuto e classificando o Santos para essa fase. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada grupo avançou às oitavas de final da Sul-Americana. Do outro lado, a gente tem o Táchira, que foi o terceiro no grupo do Palmeiras. E chegou à última rodada como tendo condições de avançar às oitavas da Libertadores. Era muito difícil, enfrentava o Palmeiras no Allianz Parque, mas chegou com essa possibilidade. Essa possibilidade demonstra que o Táchira é time para bater de frente com o Santos? Na minha opinião, não. A gente sabe que o futebol venezuelano é bem mais fraco do que outros campeonatos aqui no continente, como por exemplo o equatoriano, o colombiano ou até mesmo o chileno ou uruguaio. O Táchira ele chega na sua última partida com condições simplesmente pelo fato do grupo ter o Palmeiras, que destoou de todo mundo, e as duas outras forças serem um pouco mais fracas, como o Emelec ou o Independente Petroleiro. Então o Táchira acabou com essa condição de poder se classificar na última rodada. Mas não é um time tão espetacular, tanto que você pode observar os melhores momentos da última partida do Táchira contra o Palmeiras. Não é um time que eu acho que o Santos deva temer, mas tem que ficar de olho, é uma distância também um pouco considerável, tem que ver todas as ambições do Santos nessa Copa Sul-Americana. O time não foi bem na fase de grupos, como eu disse, se classificou literalmente no último minuto da fase de grupos. Então ficar de olho aí no Santos, embora não seja um adversário tão fraco. Caso o Santos avance, encara Independente Del Valle ou Lanús. O Lanús foi muito bem durante a fase de grupos, né? Claro que não foi tão bem quanto outras equipes, mas acabou fazendo bons jogos, demonstrando um bom futebol, mas não acho que seja o suficiente para passar do Del Valle, que vem com um conjunto legal já há bastante tempo, desde a época do Miguel Ángel Ramírez. Eu não vou me aprofundar muito nos confrontos que não tem brasileiro, tá? Então, só passando, Del Valle, eu acho o Del Valle mais time que o Lanús, tá? No outro lado dessa primeira chave, a gente tem Colo-Colo e Internacional. O Internacional que mudou, né, depois da chegada do Mano Menezes. Acho que o Mano conseguiu dar uma cara nova para esse time, resgatou o futebol do Rodrigo Dourado, que era tratado como negociável até a chegada do treinador, e conseguiu fazer o Internacional classificar, né? O time colorado que começou mal a Copa Sul-Americana, né? Empatou com o 9 de outubro, empatou, chegou a perder jogos em casa, empatar jogos em casa, ainda sob o comando do Alexander Medina, do Cacique Medina. Mas agora com o Mano, acho que o time tem um esquema de jogo definido e demonstra futebol para seguir avançando na Sul-Americana. Pega o Colo-Colo, que foi relativamente bem, infelizmente pro torcedor do Colo-Colo, acabou caindo demais na última perna da fase de grupos da Libertadores e foi eliminado na última rodada, perdendo em casa pro Fortaleza.
Então o Colo-Colo chega com esse baque, o Internacional chega um pouco mais acima. Eu acho que o Internacional é mais time que o Colo-Colo, independentemente que o Colo-Colo hoje lidera o campeonato chileno, mas acredito que o Internacional tem mais condições de passar. E aí o Internacional avançando, ele pega ou o Deportivo Cali ou o Melgar. O Melgar que avançou no grupo do Racing, né? Então o Melgar já vem com esse up de ter avançado sobre um dos gigantes da América, que é o Racing. Encara o Cali, que foi eliminado na última rodada da fase de grupos da Libertadores, perdendo para o Boca em La Bombonera e contando também com o empate do Corinthians com o Always Ready. Não acho que o Cali seja tudo isso, mas também não acho que eles sejam piores que o Melgar. Né? O Melgar mostrou bom futebol, mas o Racing também não foi tão Racing, né? Não conseguiu se sobrepor aos seus adversários da forma que o Racing deveria fazer em seu grupo. Então acho que é um confronto até bem equilibrado. Do outro lado da chave, a gente tem o Nacional do Uruguai contra o União de Santa Fé, da Argentina. O Nacional vindo do grupo lá do Bragantino, né? Ficou em terceiro, passaram Estudiantes e Vélez. O Bragantino foi eliminado de vez de qualquer competição. O Nacional tem todo o peso de um tricampeão da América e encara o União Santa Fé, que passou no grupo do Fluminense. O Fluminense meteu 10-1 no Oriente Petroleiro, mas precisava de um empate do União Santa Fé sobre o Júnior Barranquilla e o Santa Fé foi lá e enfiou 4-0 na equipe colombiana. Então, bom confronto, acho que o Nacional um pouco acima pela tradição, por ser um tricampeão da Libertadores. Aí nós temos Olímpia e Atlético Goianiense, o Dragão encarando o Olímpia, muito difícil jogar com o Olímpia no Paraguai, mas acho que o Dragão acabou se mostrando com um bom futebol na primeira fase. Não era um grupo tão difícil, mas também não era um grupo que você olhava e via que o Atlético Goianiense acabava sobrando. Então acho que o Atlético tem condições de jogar de igual para igual, mas ainda acho o Olímpia um pouquinho acima do Atlético Goianiense, até pelo que o Dragão vem demonstrando tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Na outra perna da chave, Universidade Católica do Chile e São Paulo. O São Paulo reencontrando a Católica. Rogério Ceni reencontrando o time que, na minha opinião, ele fez a melhor atuação dele como goleiro lá na Copa Sul-Americana de 2013. Então acho que o São Paulo é muito mais time que a Católica. A Católica não foi bem na fase de grupos. Aconteceu de cair num grupo onde duas equipes acabaram sobrando mais do que a Católica. E o São Paulo foi muito bem, tanto que botou na última rodada da fase de grupos, acabou botando o time sub-20 mais o Miranda para enfrentar e vencer o Ayacucho. Né? Então acredito que o São Paulo é muito mais time, tem muito mais conjunto, vem demonstrando um bom futebol no comando do Rogério Ceni, coisa que a Católica, por outro lado, não vem mostrando. Então acredito que o São Paulo sobra um pouquinho mais nesse confronto, tal qual ali Santos e Tátira, eu coloco São Paulo e Católica nesse embalo. E aí, se o São Paulo passar, encara o The Strongest ou o Ceará. O The Strongest que vem da Libertadores, mas vem com um peso também de jogar na altitude. Não é fácil jogar contra o The Strongest na Bolívia, a gente sabe disso. A gente viu o Atlético Paranaense sofrendo uma goleada histórica para o The Strongest lá na Bolívia, mas encara o time que ficou invicto na Sul-Americana. O Ceará só ganhou e tinha o Independiente no seu grupo, né? Um heptacampeão da Libertadores, toda a tradição do rei de Copas. Então o Ceará vem embalado por essa invencibilidade, por esse 100% de aproveitamento até aqui na Copa Sul-Americana e com a melhor campanha, a segunda melhor campanha, sendo a do São Paulo. O Ceará, então, ele define até a final, ele define os seus jogos no Castelão. Até onde ele avançar, das oitavas até a final, até onde o Ceará chegar, ele vai definindo no Castelão. Azar para o São Paulo, né, que tinha a segunda melhor campanha dessa fase e esperava cair em lados separados com o Ceará para conseguir o próprio São Paulo definir tudo no Morumbi até a final, mas se passarem os dois, São Paulo e Ceará acabam se enfrentando nas quartas de final. Acredito que todos os brasileiros têm condição de passar. O trabalho do Atlético Goianiense é mais duro,
por conta da tradição do Olímpia e por conta que eu acho que o Olímpia hoje é realmente um pouco mais time do que o Dragão. Mas fora isso, acredito que todos os times têm condição de passar, né? O Santos passando pelo Tátira, o Inter passando pelo Colo-Colo, o São Paulo passando pela Católica e o Ceará passando pelo The Strongest. O Atlético, como eu disse, tendo um pouquinho de dificuldades para cima do Olímpia. Fora dos confrontos brasileiros, eu acredito que o Lanús vai acabar sendo eliminado pelo Independiente Del Valle. O Deportivo Cali vai acabar eliminando o Melgar. O Nacional vai acabar passando o Santa Fé. Então, só para resumir, acredito que os confrontos das quartas de final vão acabar sendo Santos e Independiente Del Valle, Internacional e Deportivo Cali, Nacional e Olímpia, São Paulo e Ceará. E aí, a fase quartas de final sendo definida, a gente volta aqui para avaliar esses confrontos e ver quem que deve ir avançando ali na semifinal. O caminho do São Paulo, falando especificamente dos clubes paulistas agora, eu acho que o caminho do São Paulo é um pouco mais tranquilo em comparação ao grupo do Santos, simplesmente pelo fato do Santos não estar demonstrando um futebol tão envolvente, tão agradável de se ver. Por outro lado, o São Paulo pode acabar tendo, principalmente ali na semifinal, os adversários mais difíceis em Olímpia ou Nacional do Uruguai. O Santos vai acabar trombando com o Internacional e acho que o Santos tem condição de bater de frente com o Internacional, embora o Mano Menezes tenha dado jeito no Colorado. Quero saber de vocês o que vocês acharam desses confrontos da Copa Sul-Americana. Acabando esse vídeo, eu vou gravar os confrontos da Libertadores para sair amanhã no canal. E aí você fica atento que amanhã a gente conversa um pouquinho sobre os confrontos da Libertadores. Mas e aí, o que vocês acharam desses confrontos da Copa Sul-Americana? Quem que vai chegar até Brasília? Será que a final vai ser Santos e São Paulo e Inter, Ceará e Inter? Vai ter 2 brasileiros na final? Algum brasileiro vai acabar decepcionando no meio do caminho? Quero ouvir vocês, como sempre, comentários abertos. Fechou? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que vai sair aqui no canal. Deixa o seu like e também deixa o seu comentário, como eu já pedi. Fechou? Muito obrigado, gente. Até a próxima.